Fala pessoal, tudo bem? Quem está falando aqui é Marcão. Para você que é novo aqui no canal, muito prazer, seja bem-vindo. Sob gritos de presidente, João Dória diz em Natal que a esquerda não é salvação para o Brasil. Pois bem, pessoal, nesse pronunciamento infeliz do atual prefeito de São Paulo, João Dória, ele acabou de dar um tiro no próprio pé porque ele representa a esquerda. O PSDB, melhor dizendo, representa a esquerda. É claro que é uma esquerda disfarçada, tá? Então, não me leve a mal. Você que tem aí paixões políticas por candidatos políticos, não se engane porque PSDB, PMDB e PT, né, os partidos que vocês chamam aí de esquerda, todos eles são de esquerda. A única pessoa, ao meu ver, melhor dizendo, a única instituição, ao meu ver, que pode melhorar o Brasil se chama Exército. O único cara, ao meu ver, que pode resolver essa parada do Brasil se chama General. Não se chama Dória, não se chama Lula, não se chama Bolsonaro, não. No meu entendimento, pela situação, a situação desastrosa da política brasileira, quem pode resolver o problema do povo é o exército brasileiro. Mas ele não vai fazer isso se você não for para a rua. Esse infeliz poderio dos políticos na política, no judiciário, nos três poderes, vai continuar e os caras cada vez mais vão colocar, como que eu posso dizer aí, meios para manter a população cada vez mais aprisionada. Eu pergunto para você, João Dória em São Paulo, se você vive em São Paulo como prefeito, já criou emprego desde quando ele assumiu a prefeitura de São Paulo? Não. Eu falo com toda certeza e com a maior sobra, quer dizer, sem sobra de dúvida, que ele não criou nenhum emprego desde quando assumiu o município de São Paulo. Faço a mesma pergunta para o governador, em relação ao governador Geraldo Alckmin. Desde quando Michel Temer assumiu o governo de São Paulo, gerou emprego? Não. Outra pergunta, desde quando Michel Temer assumiu a presidência da República? Presidente Michel Temer, com muita infelicidade que eu digo que ele é presidente, mas com muita infelicidade mesmo, e creio que mais de 80% da população brasileira há de concordar comigo, ele criou emprego para os brasileiros? Não. Desde que ele assumiu a presidência, prefeito de São Paulo, governador de São Paulo, desde quando essa crise foi arquitetada por estes partidos políticos que muitos acreditam ainda que é de direita, como o caso do PSDB e do PMDB, até agora não fizeram nada pelo povo. Pelo contrário. Vocês sabem o que eles estão aguardando? Eles estão aguardando a nova lei trabalhista ser aprovada. Vocês sabem por quê? Porque a nova lei trabalhista, sendo aprovada, ela vai beneficiar os pupilos deles, os grandes empresários, as grandes empresas, o comércio. E quem vai se lascar, praticamente ser escravizado, porque se você quiser, por exemplo, reclamar da sua rescisão de trabalho, se você assinar, por exemplo, você não vai poder recorrer na justiça. Então, meu amigo, minha amiga, eles estão somente aguardando a votação para que seja implementada a lei do trabalho para começar a criação, a estimular emprego aqui no Brasil. É somente isso porque até agora, até este momento, não está sendo criado, não está sendo gerado emprego no Brasil. Mas a partir desse momento, e outra, entra a Previdência, né? Tem a questão da Previdência também.
Mas é principal, e o principal motivo pela não criação de empregos aqui no Brasil, pelo não investimento, é justamente porque a lei trabalhista não foi aprovada. Mas escrevam o que eu estou dizendo aqui para vocês. A partir do momento que isso for aprovado, aí sim as empresas, né, as grandes empresas, os grandes investidores. Por quê, pessoal? Por que depois disso? Porque é um grande plano de escravizar o povo. Mais do que já escravizado, mais do que já é escravizado. Olha só, impostômetro. Impostômetro do dia 16/8/2017. Nós já chegamos aos incríveis 1.344 bilhões só de impostos. Esse valor, pessoal, quando chegar ao final do ano, de dezembro desse ano de 2017, provavelmente vai ser acrescentado mais cerca de 1 trilhão. Eu acredito que até mais. Eu acredito que no final de dezembro nós chegaremos aos 2,5 trilhões arrecadados só de impostos. E sabe por que eu estou falando isso? Porque essa arrecadação, para vocês terem ideia, em 2014, quando teve a Copa do Mundo, chegou a pouco mais de 2 trilhões de reais. Pouco mais. Isso porque teve Copa do Mundo. Muitos turistas vieram para cá. Muitos idiotas brasileiros compraram televisão para ver o Brasil perder de 7-1 da Alemanha, que na minha opinião foi comprado. Na minha opinião, em 2014, jogadores foram comprados para entregar o jogo. Essa é a minha opinião e acredito que uma grande parte da população brasileira também pensa assim. Mas vamos lá, o assunto aqui é política, né? Se bem que também, nesse caso, teve política no futebol. Beleza. Então, a única salvação aqui, é claro que não é esquerda. Não é esquerda e nem direita, porque não existe direita no Brasil. Talvez o único cidadão aí, o único político que a gente possa, entre aspas, talvez, eu não tenho como confiar ainda, né? Mas um bom nome aí que pode representar a direita, talvez seja o Bolsonaro e o Cabo Daciolo. São os únicos que se opõem a toda a patifaria que está acontecendo na política até o momento. Mas na minha opinião, na minha humilde e simples opinião, na minha visão, o que resolveria o problema do Brasil não seria um novo presidente, porque os deputados continuariam os mesmos, a Constituição continuaria a mesma, e do jeito que ela está sendo alterada por esses calhordas que estão aí, né, se vendendo ao Michel Temer, com uma probabilidade muito grande que eles tenham se vendido para proteger o Michel Temer, é claro que eles vão continuar. Então, um presidente não vai resolver a situação do Brasil, porque o presidente é só mais um fantoche. Seria mais um fantoche. E se Bolsonaro é um cara honesto, como muita gente imagina que seja, digamos que ele seja presidente do Brasil. E aí, o que ele vai fazer para com os deputados? Os deputados federais, como, por exemplo, mudar muitas coisas na Constituição, principalmente com leis que deveriam ser alteradas para punir políticos corruptos, sendo que são eles mesmos que vão votar. Então, um presidente não iria alterar nada. Até mesmo porque, como eu disse para vocês, ele é mais um fantoche e quem manda, de fato, na política é o Senado e os deputados federais. Ou melhor dizendo, indo mais profundamente ainda no assunto, quem manda nessa bagaça são os bancos. Quem manda nessa jossa aqui é o Banco Bradesco e o Banco Itaú. Não são os políticos. Quem manda de fato aqui é o dinheiro. O dinheiro que manda nessa bagaça. Agora, para mudar tudo isso daqui, se chegasse no poder, se a população tivesse coragem de amanhã ir
toda para a rua pedir uma intervenção militar, uma intervenção cívica militar, com a posse de um general na presidência da República e prendendo todos esses bandidos, todos entre aspas, deve ter alguém que deve se salvar lá dentro. A única alternativa seria uma intervenção militar. Um general comandando essa bagaça. Aí nós voltaríamos, né, ao que os esquerdopatas dizem, que houve uma ditadura. Nunca houve porcaria de ditadura aqui nesse país. Beleza? Que fique bem claro na tua ideia isso. A melhor época, o melhor desenvolvimento que o Brasil teve foi justamente na época que os militares estavam comandando, não estavam praticando ditadura. Nunca houve porcaria de ditadura nesse Brasil lindo. Que, aliás, é feio e incompetente por conta dos nossos políticos. Talvez por nossa conta mesmo, né? Por conta da maioria que acredita nesses calhordas. Esses calhordas que se vestem de azul e vermelho e ficam se dizendo que é oposição, que é esquerda e de direita. Mas não se enganem, porque isso foi um plano traçado por eles para enganar a gente. Para a gente acreditar que existe uma esquerda, que existe uma direita. Nada disso. É tudo farinha do mesmo saco, como dizia a minha falecida avó. É tudo farinha do mesmo saco. Grande abraço a todos e fiquem com Deus.